Após a prece, nós daremos início ao estudo da noite. Faremos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos aqui na entrada alguns exemplares do Evangelho, para quem tiver interesse em nos acompanhar na leitura, fiquem à vontade. Estamos terminando aqui o capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Faremos a leitura do item 20 e 21. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Número 1, nota de rodapé. Esta comunicação foi dada a propósito de uma pessoa cega, para a qual evocamos o espírito de João Batista Vianney Cura d'Ars. Item 20. Meus bons amigos, por que me haveis chamado? É para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento bom, Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança! Que ore e espere, não sei fazer milagres, sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter, que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é nosso Pai em tudo. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Que minha carne seja castigada se preciso for, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Depois desta prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas. E talvez também essa cura que não tereis pedido, senão timidamente, como recompensa da vossa abnegação. Mas, uma vez que eu estou aqui, numa assembleia, onde se trata antes de tudo de estudos, eu vos direi que aqueles que estão privados da vista deveriam se considerar como bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho se ele fosse mau, e que valeria mais que ele fosse lançado ao fogo do que ser causa de vossa perdição. Ah, quantos há sobre a terra que maldirão um dia nas trevas terem visto a luz? Oh, sim, são felizes estes que na expiação são atingidos na vista. Seu olho não será motivo de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas. Podem ver mais que vós que vedes claro. Quando Deus me permite ir, abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e devolver-lhes a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito, que vive de contemplação e de amor? Tu não pedirias para ver imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que te é dado entrever em tua cegueira. Oh, sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais feliz que vós que estáis aqui. Ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais que os próprios predestinados da vossa terra não veem. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la alçar para Deus. Crede-me bem, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é frequentemente a verdadeira luz do coração, enquanto que a vista é, frequentemente, o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se te dissesse: minha filha, teus olhos vão se abrir, como serias ditosa? E quem sabe, se essa alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo o que me for permitido. Mas, a teu turno, ora e, sobretudo, medita em tudo o que acabo de te dizer. Antes, me afaste, vós todos que estáis aqui, recebei minha bênção. Vianney Cura d'Ars, Paris, 1863. Item 21. Nota. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente,
é preciso procurar-lhe a causa numa vida anterior. O que se chama de caprichos da sorte não são outras coisas senão os efeitos da justiça de Deus. Deus não inflige punições arbitrárias. Ele quer que entre a falta e a pena haja sempre correlação. Se em sua bondade lançou um véu sobre os vossos atos passados, nos coloca, entretanto, sobre o caminho, dizendo: quem matou pela espada, perecerá pela espada. Palavras que podem se traduzir assim: sempre se é punido naquilo em que pecou. Se, pois, alguém está aflito pela perda da vista, é porque a vista foi para ele causa de queda. Pode ser também que foi causa da perda da vista no outro. Talvez alguém tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que ele impôs, ou em consequência de maus tratos, de falta de cuidados, e etc. E então suporta a pena de talião. Ele mesmo, em seu arrependimento, pôde escolher essa expiação, em se aplicando essas palavras de Jesus: se vosso olho vos é um motivo de escândalo, arrancai-o. E conosco aqui hoje, para nos auxiliar, também nos ajudar na reflexão do nosso estudo, a nossa querida amiga Gisele Eleutério, a vocês aqui presentes e aos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu desejo bons estudos e boas reflexões. Boa noite a todos, boa noite aos internautas. Hoje a gente está terminando, o capítulo 8. Nesse mês passado eu tive a oportunidade de trabalhar com vocês uma parte dele, que falava das mãos lavadas, a passagem das mãos lavadas, e hoje a gente conclui o capítulo 7, que é uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Todas as vezes que eu falo das bem-aventuranças, eu falo que a bem-aventurança, se a gente perdesse todo o conhecimento que a gente tem, dos ensinamentos de Jesus, mas se a gente conseguisse manter viva as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, a gente teria os balizamentos necessários para o nosso processo evolutivo. As bem-aventuranças nada mais são do que balizas para que a gente possa alcançar as virtudes ao longo das nossas reencarnações. Então, ela começa com bem-aventurados os humildes e vai seguindo até bem-aventurados puros que verão a Deus. Esse capítulo que a gente está estudando é exatamente esse que a gente conclui hoje. A condição é que nós sejamos puros e o resultado, a consequência de nossa pureza é que nós veremos a Deus. E veremos a Deus em todas as coisas. E a parte que me coube concluir hoje é quando ele fala da cegueira, uma mulher cega, e eles pedem a cura dessa cegueira. E aí a gente tem uma série de coisas para a gente pensar, porque se a gente for pensar em cegueira, a gente vai pensar numa deficiência, numa doença, E nós sabemos que cura, ela só vai existir quando nós formos de fato puros. Todos nós somos doentes no mundo de provas e expiações. E nós levaremos muitas reencarnações até que nós sejamos efetivamente curados. Então, quando ele fala, meu Pai, cura-me, mas faz que minha alma enferma se cure antes do meu corpo. Então, nós estamos falando de um espírito enfermo, de um espírito doente, de um espírito que ainda sofre as mazelas das provas e expiações. O Roberto Lúcio, no livro dele, O Homem Sadio, ele fala exatamente isso, Ao longo do processo evolutivo, nada mais, nada menos, a gente busca a nossa cura, a gente busca a nossa saúde integral. E nós só seremos saudáveis integralmente quando nós alcançarmos a pureza de coração. Então, é um desafio a longo prazo. Nós estamos muito longe ainda de alcançar essa saúde, de alcançar essa cura, de alcançar essa pureza.
E o texto, ele é muito interessante porque ele vai mostrando o quanto que a dor, ela é necessária para o nosso aprendizado. Quando ele fala da cegueira, que é muito melhor ela ser cega e não pecar, do que ela ver e pecar. E aí ele vai falando da importância que é esse processo da dor, para que ela possa de fato levar essa pessoa à cura. E ele deixa muito claro, e aí é esse elo de confiança, a gente tem que confiar que vai dar certo, que isso tem um propósito. Que se eu sofro, isso tem um propósito. Porque se eu não confio na misericórdia divina, de fato eu não vou conseguir entender o processo da dor. A dor, ela nos visita frequentemente. Ora nós estamos doentes, ora um parente está doente, se a gente for pensar em doenças físicas de fato. Mas como eu falei anteriormente, todos nós somos doentes, porque nós ainda somos imperfeitos, nós ainda somos deficientes, nós ainda sofremos de uma série de dificuldades que nos afasta muito dessa cura e dessa saúde que ele coloca. E ele coloca que a dor que a gente está vivendo atualmente é uma dor que pode ser advinda de atitudes em vidas passadas ou atitudes dessa atual vida, que por consequência do meu livre-arbítrio, por consequência das minhas atitudes, das minhas ações, dos meus comportamentos, eu acabo sendo visitado pela dor. Então, quando a gente entende o processo que eu sofro, porque eu ainda estou num processo educativo, pedagógico, e confio na misericórdia divina, e confio na espiritualidade amiga, eu consigo entender que a dor nem sempre é ruim, que a cura, nesse momento, talvez não seja o mais importante. Essa cura do corpo, ela é secundária à cura dessa alma, desse espírito. Como eu peguei a rebarbinha da rebarbinha, né? Eu peguei o apêndice do finalzinho do capítulo, a notinha do 21, porque semana passada o Vicente já havia trabalhado com vocês o 20, eu queria fazer uma recapitulada no texto todo, porque esse capítulo ele é muito profundo e cheio de aprendizados para a gente, né? Quando ele fala bem-aventurados os que têm puro coração, ele começa o capítulo falando das crianças. Deixai que venham a mim as criancinhas. Ele está falando de quê? Da simplicidade e da humildade, que são os pré-requisitos básicos para que a gente um dia alcance a pureza. Para que a gente possa, de fato, caminhar no processo evolutivo, primeira coisa, eu tenho que ter a humildade de saber que eu não sei. A humildade de saber que eu sou imperfeito, a humildade de saber que eu ainda erro muito e preciso crescer, evoluir e aprender. Então, o que barra a minha cura, o que barra a minha evolução para a pureza é exatamente o orgulho. O orgulho, ele é o oposto da humildade, né? E se eu sei tudo, se eu já sou perfeito, se eu já sou o dono, né, da situação, de fato, eu não vou crescer. E quando ele compara com a criança, ele está mostrando tanto que a criança é ávida de aprendizado, tanto que a criança é ávida de crescimento, de desenvolvimento, e sem preconceito, sem maldade. Então, ele compara o caminho evolutivo como um caminho de uma criança, então ele começa o capítulo aí. E aí depois ele começa a falar de adultério. E a gente tem essa ideia de adultério, né, como sendo uma traição conjugal, não é isso que ele está falando. Ele está falando do adultério do nosso pensamento, o pecado por pensamentos. E é extremamente importante que a gente compreenda que o pensamento, ele é o start, ele é o início de toda a produção humana. Então, tudo que existe aqui, essa mesa, esse caderno, esse copo, tudo que está aqui nessa sala é fruto de um pensamento.
Pensou-se numa cadeira, projetou-se uma cadeira e ela está aí com a função extremamente importante que é para a gente sentar. Mas para que essa caneta, essa cadeira, esse copo existam, eles começaram numa mente de alguém. Então, tudo que existe de criação no mundo, porque nós somos co-criadores, advém daquilo que a gente consegue pensar, criar intelectualmente, transformar isso em palavras e ações. Então, quando ele fala do adultério, ele está falando qual é a pureza dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, porque tudo começa aí. Então, ele nos convida a orar e vigiar, para que os nossos pensamentos sejam puros, as nossas palavras puras e as nossas ações também levando à pureza. Ele começa, então, a falar da pureza dos nossos pensamentos. Ele passa depois para a menção daquele que eu trabalhei com vocês já da última vez que eu vi, das mãos lavadas, né? Os fariseus, na lei de Moisés, de Torá, falavam, olha, antes de alimentar tem que lavar as mãos. E aí os fariseus começavam a criticar Jesus e seus discípulos, como assim que vocês não lavam as mãos antes da refeição? Como se isso fosse a pureza mais importante. Óbvio que Jesus sabia da importância de lavar as mãos, mas ele usa essa narrativa para ensinar uma coisa mais importante. O que é puro, o que é importante, não é o que entra pela sua boca. Não é uma mão impura, suja, que vai pegar um alimento, e sim aquilo que sai do seu coração. Mostrando novamente que aquilo que eu alimento na minha mente e que eu falo e que eu ajo é muito mais importante. Então ele deixa muito claro na passagem das mãos lavadas que a pureza, ela está em mim e que é externalizada através das minhas palavras e ações, aquilo que sai de mim e não aquilo que entra em mim. E aí ele começa a falar dos escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, corte-a. E aí ele fala de novo agora, se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. O que ele quer dizer com isso? Se sua mão é que te faz pecar, se é sua mão que te faz realizar coisas negativas, arranque-a. É óbvio, né, que quando ele fala de arrancar a mão, arrancar o olho, é uma metáfora. Arranque essa ideia. Tire essa ideia que está alimentando uma agressão física. Porque ninguém bate ninguém, ninguém dá um tiro em ninguém do nada. Existe um movimento de um sentimento que vai se alimentando nesse cérebro, que faz com que essa pessoa pegue uma arma e atire na outra. Não é a mão dela que atirou na arma, né? Que pegou um revólver e atirou. Foi um pensamento construído, elaborado, planejado de vingança, de ódio, de rancor, de amargura, que fez com que essa pessoa pegasse uma arma e atirasse na outra. Então, se tua mão é motivo de escândalo, arranque-a. O que está alimentando o seu pensamento que faz com que você se torne uma pessoa que fala de forma agressiva ou que haja de forma agressiva? O que faz? Um pensamento que você está alimentando de ódio. Se seus olhos, quando a gente olha o outro e que a gente olha com inveja, olha com rancor, desejando o mal ao outro, quando você olha uma situação que você se alimenta de mais ódio, de mais rancor, arranca esse olho. Então, lá do adultério, ele já vem trazendo uma linha de raciocínio que é tudo aquilo que te faz pecar, quer dizer, tudo aquilo que não faz você evoluir, que te mantém no lugar da dor, que te mantém no lugar do erro, do vício, do mau hábito, arranque-o. Arranque-o aqui. Comece a orar e vigiar. Porque se você orar e vigiar, você vai conseguir
ter bons pensamentos, pensamentos gradativamente mais puros, palavras gradativamente mais puras, para que você de fato seja um espírito puro daqui a algumas reencarnações. Quando a gente estuda bem-aventurados que têm puro coração, a gente vai entender que quem é puro de coração é o homem de bem, é o homem saudável, é o homem que já foi curado. Esse homem que já foi curado, que é saudável, que é puro, é um espírito quase que perfeito. E aí no capítulo, lá atrás, no capítulo Sede Perfeitos, que é o capítulo 17, tem o item 3, que fala, quem é esse homem puro? É um homem de bem. E quem é esse homem de bem? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. Olha que desafio que é esse. Então, o capítulo de sede perfeitos, como perfeito vosso Pai Celestial, está explicando para a gente. Nós só seremos puros quando a gente de fato viver a lei da justiça, do amor e da caridade. E esse item 3 do capítulo 17, ele começa a descrever quais são as características desse homem de bem. E aí ele fala da nossa confiança em Deus. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Encontra satisfação nos benefícios que espalha. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras. E aí ele vai descrevendo, não alimenta ódio, é indulgente. E aí ele começa a descrever todas as características daquele espírito que um dia será puro, que será o homem de fato de bem. E aí, esse capítulo 17, que eu já estou pulando lá, né? Nós vamos estudar ele lá, acho que só no ano que vem, a gente ainda está no 8, é um convite que nos é feito, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Sejam puros. E para que a gente seja puro, a gente precisa seguir esse processo da nossa cura. Curar todas as nossas mazelas, né? E é isso que a gente está fazendo no processo de provas e expiações. Daqui a pouco a gente estará menos doente e caminharemos rumo a um mundo de regeneração. É para lá que nós estamos indo, né? Então está claro para a gente que é um processo, é um caminho longo, mas eu estou rumo ao mundo de regeneração. Mas nós ainda não temos muito claro a lei divina em nós. É como se tivesse um véu ainda cobrindo a nossa compreensão da lei de Deus. E aí a gente fica, muitas vezes, perdidos nesse caminho, sem saber para onde a gente está indo. Quem assistiu Alice no País das Maravilhas, ou quem já leu, eu gosto muito daquela passagem do gato. Ela pergunta para o gato, Alice pergunta para o gato assim, Alice caiu no buraco, né? Está lá toda perdida, e ela pergunta para o gato, para onde essa estrada vai? Aí o gato perguntou assim para ela, para onde você quer ir? Ela falou, não sei. Aí ele falou com ela, para quem não sabe onde vai, para onde vai, qualquer caminho serve. E muitas vezes nós estamos igual a Alice. A gente não sabe ainda exatamente para onde a gente está indo. E como a gente não sabe para onde a gente exatamente está indo, qualquer caminho serve. E tem que estar claro para a gente qual é o meu objetivo, onde eu quero chegar, no espírito puro.
no espírito sadio, no espírito que a gente coloca como homem do bem. É lá que a gente quer chegar. Então tem um caminho. Quem vai nos balizar nesse caminho? A gente tem um norte, a gente quer ser relativamente próximo à perfeição de Jesus. A gente consegue, a gente vai conseguir, porque a evolução é inerente a todos nós espíritos. Nós vamos chegar lá. Uns mais rápidos, uns mais lentos, mas nós vamos chegar. Qual que é o nosso norte, então? A perfeição. Qual que é o nosso exemplo? Jesus. Qual que é a metodologia que eu vou usar para alcançar esse lugar que eu quero? A religião. É uma das alavancas mais importantes para que a gente consiga chegar no nosso objetivo. Seja qual religião for, qualquer uma. Nós escolhemos a doutrina espírita, né? E ela nos coloca muito claramente que o ritmo evolutivo é de cada um. Se você quiser cruzar o braço e falar, eu não vou caminhar 1 centímetro, a espiritualidade vai, ok, você não quer, você não vai voltar para trás, mas pode ficar aí, cruza o braço, né? Mas, como a gente já conhece a doutrina, a gente conhece o processo, a gente tem urgência em evoluir. Então, nós temos que aproveitar o máximo possível a nossa atual reencarnação para que a gente dê um passo nesse sentido da pureza, de ser pessoas do bem, de ser espíritos sadios, né? E é a partir do momento que a gente vai compreendendo a lei divina em nós, porque no livro dos Espíritos é muito claro, onde está a lei divina? Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, nós já temos ela impressa em nós, registrada em nossa consciência. E por que a gente não consegue entendê-la tão claramente? Porque nós ainda estamos obnubilados, a gente ainda está como se uma neblina tivesse em nós e não nos permitisse entender e viver claramente a lei de Deus, que é a lei da justiça, do amor e da caridade. Como é que a gente faz para a gente desanuviar, né? Esse tanto de neblina que está nos impedindo de entender e viver a lei divina? Através de muita oração, aprendizado e vigilância. Eu não estou falando orar, de sentar e ficar rezando, rezando, rezando. Nós estamos falando de uma vivência prática em oração, que é quando eu consigo o tempo todo vigiar os meus pensamentos, para que meus pensamentos sejam os mais puros possíveis. É lógico que nós ainda não atingimos esse grau, os nossos pensamentos ainda são muito viciosos, viciados, a gente ainda tem muita questão ligada à intolerância, à impaciência, a preconceito, a uma série de dores da nossa alma, de feridas da nossa alma, que faz com que a gente mantenha esse olhar tão obnubilado. Mas a gente sabe que pureza significa o quê? Claridade, transparência. Então, um dia nós vamos chegar até lá. Mas tem que estar claro para a gente o nosso norte. E o norte é uma perfeição relativa, uma pureza relativa, para que eu possa, de fato, ser um homem do bem, um homem sadio. E aí, quando a gente pensa nesse processo da Alice, né, para onde eu vou, tem uma travessia. A gente ainda vai chegar lá na perfeição relativa, mas a gente está no processo de quê? Da caminhada. Nós estamos caminhando. Nós estamos atravessando o vale, que é essa travessia, né? E é uma travessia difícil, porque nós estamos num plano de provas e expiações, porque nós erramos muito ao longo das nossas antigas reencarnações. E se nós sofremos hoje, é porque nós precisamos nos redimir, nos reeducar, reaprender e nos curar. Então, todas as vezes que nós somos visitados pela dor, e é isso que o capítulo termina,
falando as aflições que vão nos acometer, que a gente compreenda que ela faz parte desse processo, que pode ser consequência de tomadas de decisões ruins em vidas anteriores ou dessa atual vida, a forma que eu estou vivendo atualmente. Então é importante que a gente entenda que bem-aventurados os puros é um objetivo que vai ser alcançado, mas tem que estar claro para a gente onde eu quero chegar, tem que estar claro para a gente quem é minha referência, Jesus, quem vai me ajudar a chegar lá, muitas vezes a religião, qual o método que eu vou usar para chegar lá? Entendimento, conhecimento. Nós sabemos que quanto mais a gente sabe, maior a nossa responsabilização em relação aos nossos atos. E a gente tem que ter método. Qual que é o método? A gente tem um dia de 24 horas. Eu adoro o AA com essa regra dele. É um dia de 24 horas. Então, se a gente quer chegar naquela pureza lá da bem-aventurados, os puros, é um dia de cada vez. Um dia de cada vez, vão somar meses, anos e inúmeras reencarnações. Mas é um dia de cada vez. Então, que por hoje, nas próximas 24 horas, eu vigie meus pensamentos e tente usar as minhas 24 horas para ser o melhor que eu possa naquele dia. Que eu vigie meus pensamentos, que eu, quando abrir a boca, que eu só fale palavras que sejam amáveis, que quando eu for agir, que eu haja da melhor forma possível que eu consiga. A gente vai errar muito, porque nós somos impuros. Todos nós temos vícios, todos nós temos feridas. Eu estou com um problema de saúde, e aí a médica me pediu para mudar um monte de coisa da minha alimentação. É difícil demais, porque são hábitos que a gente tem, não é? Quem fuma, quem bebe, quem gosta de doce. A gente sabe que quando uma pessoa fala, olha, para você se tornar saudável, para você melhorar da sua doença, você vai ter que fazer tal coisa. Não é difícil mudar esses hábitos, né? Então, ela vai e cortou um monte de coisas da minha alimentação. E eu estou penando para me adaptar a um novo estilo de alimentação. É difícil? Muito. É um dia de cada vez. O que eu estou buscando? A cura de uma questão orgânica. Vamos pensar, então, na nossa cura enquanto espíritos puros. Porque o homem sadio é um homem puro. Então, para que eu possa, de fato, ser um homem puro, saudável, um espírito puro, eu vou ter que mudar muitos hábitos. Hábitos que estão me impedindo de chegar a essa pureza. E aí, nada mais é do que a gente tentar mudar os nossos hábitos de maledicência, impaciência, intolerância, rancor, amargura, ódio, vingança. Isso está me tornando cada vez mais doente e cada vez mais longe dessa pureza e dessa saúde que a gente busca tanto. Então, que por dia, a gente sabe que nós hoje somos o melhor que nós já chegamos, mas que a cada dia, de fato, eu me comprometa com essa minha saúde. Né? Aí o médico fala, tem que fazer caminhada, tem que cortar isso, tem que cortar aquilo, sua pressão está subindo, você vai ficar doente. Não é assim? É a mesma coisa. Então, o mesmo cuidado que eu tenho com a minha saúde física, eu preciso ter com esse objetivo principal, que a Alice está perdida e nós muitos também perdidos. Onde a gente quer chegar? É nessa pureza. Então, o caminho é esse, é lá que eu quero chegar. É a maior semelhança possível ao meu exemplo maior, que é Jesus. Para isso, então, para buscar essa pureza, para que a gente feche esse capítulo da Bem-aventurados os puros, que a gente compreenda que pureza é espírito puro, é espírito saudável, é o homem de bem.
E aí a gente tem que topar essa história. Eu quero ser de fato uma pessoa pura, eu quero ser de fato um homem de bem. Então, que eu me comprometa diariamente, que eu acorde e mentalize: hoje eu tentarei ser o melhor que eu puder. É óbvio que vai ter um monte de dificuldades, é óbvio que a gente vai errar, é óbvio que a gente ainda vai ter que vigiar muito, mas só o fato de eu vigiar os meus pensamentos, de eu me conectar com a espiritualidade, né, de eu rogar o tempo todo que a espiritualidade me ajude nesse processo, já é um bom caminho. Então, que a gente não se perca nesse processo evolutivo, que a gente saia daqui hoje comprometidos em sermos cada dia mais puros. Cada dia, né? Nós ainda estamos muito doentes, muito feridos, muito sofridos, mas cabe a cada um de nós assumir esse compromisso de ser melhor a cada dia. Boa noite, espero ter contribuído, e tarefa para todos nós a partir de amanhã, que a gente se comprometa com essa pureza. Bom?